colocando junto com o vídeo da semana passada, essa semana. Então, essa semana vocês vão ver que vão ter 2 vídeos lá no YouTube sendo subido de vocês, certo? Dos veteranos e calouros do Colaborar. Lembrando, quem não participou da semana passada, agora, a partir desse semestre, os nossos encontros serão nas quartas-feiras para todos os alunos Colaborar. Antes, a gente fazia na quarta-feira somente com os veteranos, quem já era aluno desde um semestre anterior. Por que é que mudou? Nas segundas, que era quando eu me reunia com os calouros do Colaborar, agora eu estou me reunindo com os calouros do Ava Sofia, que é o novo modelo acadêmico da faculdade. Então, vocês que já eram alunos ou que são do semipresencial, entram ainda para o Colaborar, vão permanecer no Colaborar, né? Até mesmo para vocês não terem uma mudança tão abrupta do sistema de vocês. Tudo vai permanecer igual, só o que muda é que agora a gente vai ter tanto calouros como veteranos nas quartas-feiras, certo? Devido a isso também que a nossa quantidade de dúvidas ela aumentou mais, porque antes a gente tinha só os veteranos, né, que já estão com o pescoço durinho, já estão conseguindo aí lidar com a plataforma, com as atividades. E agora, além disso, a gente também tem os calouros, certo? Eu estou contextualizando para vocês entenderem que agora, nas quartas-feiras, a gente vai ter 2 tipos de aluno. Tanto os novatos, que estão entrando agora, como os veteranos que já estão aí com a bagagem na faculdade, né? Então, a gravação já iniciou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder apresentar o material de hoje. Tela compartilhando. Estou verificando aqui pelo celular que já está compartilhando. Vou iniciar a apresentação e lembro, assim que eu iniciar a apresentação, eu não vou conseguir ver o chat, tá? Só vou conseguir ver por áudio. Então, se você tiver uma dúvida muito urgente sobre o conteúdo que eu vou estar apresentando, você liga o microfone e pede licença para falar, tá? E aí a gente libera para tirar a dúvida no momento. Se não for uma dúvida tão urgente, né, e nem sobre o assunto que eu vou estar apresentando, você aguarda e aí, quando terminar o material, a gente libera para as dúvidas gerais, certo? Vamos lá. Bem-vindos a mais um encontro, né? Vocês já estão cansados de ver minha carinha, meu rostinho. Para quem ainda está participando pela primeira vez, né? Quem é calouro, que chegou agora, me chamo Matheus Felipe, sou formado em pedagogia pela nossa instituição, o Nopai Anguera, e desde o semestre retrasado, né? Há 3 semestres já, a gente faz esse trabalho semanal, que é uma exclusividade dos polos Açu, Pau dos Ferros e Mossoró. Os outros polos a nível nacional não possuem esse encontro, porque não faz parte do nosso modelo acadêmico, tá? Mas é um diferencial dos polos de vocês, da gestão acadêmica dos polos de vocês, realizar esse encontro para que vocês tenham um suporte ao vivo, né? Um suporte mais próximo de vocês ali, para tirar dúvidas sobre o sistema, sobre pontuação e atividade, certo? No assunto de hoje, como eu disse, a gente vai ver sobre estágio obrigatório, certo? E o nosso índice vai ter aí 6 pontos para a gente abordar. Nos 2 primeiros pontos, que eu vou chamar de passo 1, a gente vai falar sobre os participantes do estágio obrigatório, né? Quem são essas pessoas que compõem o estágio obrigatório. E vamos falar sobre os materiais de orientação, que é o primeiro passo que vocês vão, de fato, ali ter acesso, né? O primeiro passo que vocês vão iniciar o procedimento de estágio. E aí a gente vai passo a passo, passo 2, indo para a carta de apresentação e o cadastro dos dados. Passo 3, associação e edição das horas de vocês no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem. Passo 4, a realização do estágio, a prática, né, você ir a campo de estágio. E o último passo, que é o envio e a validação dos documentos e do relatório de vocês, certo? Vamos dar início falando sobre os integrantes do estágio, né? Quem são os personagens que estão aí nessa novela estagiária, né? A gente tem desde o setor lá em cima, das pessoas que estão por trás dos sistemas, até o polo de apoio que está mais próximo de vocês. Então, quem são os participantes que estão mais longe? Você vai ter a coordenação do curso de vocês a nível nacional, o setor de estágios a nível nacional e o tutor à distância também a nível nacional. Então, esses 3 primeiros participantes, eles estão por trás das câmeras. São pessoas, são setores de atendimento que vão estar analisando os documentos de vocês, analisando as empresas, as escolas,
validando, dando o retorno da correção do relatório, né, ao exemplo do tutor à distância, dando orientações pedagógicas a vocês. Então, é esses 3 personagens que vão estar ali dominando o campo, né, institucional. São as pessoas que estão distantes de vocês, mas que são primordiais para o estágio de vocês. Além desse pessoal, a gente tem o polo de apoio presencial, né, que é a Sul, Pau dos Ferros e Mossoró, as equipes da secretaria acadêmica que estão no polo, que fazem um suporte mais próximo de vocês. São aquelas pessoas que vão fazer o cadastro dos seus estágios, vão associar você à empresa, é o polo que vai dar a orientação inicial, né, dar essa orientação que eu estou dando aqui a vocês, lá pelo atendimento do WhatsApp ou pelo atendimento presencial. O supervisor de campo, que é o profissional que vai estar acompanhando vocês lá no local do estágio, né? Exemplo, quando o aluno é de contabilidade ou de um curso na área das finanças, né? É aquele gerente, é aquela pessoa responsável pela empresa. Quando é um estágio em escola, é o professor que vai estar acompanhando você dentro da sala, é o diretor que vai lhe acompanhar no estágio de gestão. Então, o supervisor de campo ele vai ser diferente de acordo com o seu campo de estágio, mas, para todas as regras, é aquela pessoa que vai estar lá no campo de estágio, lhe supervisionando, né, acompanhando a realização do seu estágio, para depois preencher a ficha de avaliação, que a gente vai ver mais na frente sobre o que é, né? E por último, mas jamais menos importante, o protagonista, né, do estágio, que é você, estudante, a pessoa que vai realizar o estágio na prática, aquela pessoa que vai ter todo o domínio, vai realizar todas as atividades e o principal beneficiário de todo o processo de estágio, tá? Eu sempre trago a explicação de quem são os participantes do estágio para vocês saberem que, além do polo de vocês, tem vários outros setores, várias outras pessoas que também fazem parte do seu estágio e que, por exemplo, o polo depende do setor de estágios, o polo depende da coordenação do curso, do tutor à distância, para conseguir dar um suporte, né, e um apoio mais próximo a vocês. O primeiro passo, de fato, que vocês vão fazer, né, além de saber quem são os participantes, é iniciar o acesso aos materiais de orientação. Muito aluno procura o polo, eu sou daqui do polo de Mossoró, sou funcionário, né? E aqui no polo de Mossoró a gente vê muito nas secretarias os alunos questionando, né? Como é que eu vou fazer o estágio? Por onde eu começo o estágio? Sem ter o acesso ao material de orientação, realmente vocês vão ficar extremamente perdidos, sem saber qual é o passo a seguir. E mesmo que o polo de vocês explique a vocês como funciona, se vocês não fizerem um acesso ao material de orientação, vocês vão ficar perdidos, porque lá no material de orientação vai estar tudo o que você precisa para realizar o seu estágio, certo? Então, você vai ter o manual do estágio obrigatório, que vai explicar um geral sobre lei de estágio, quantidade de horas máximas, vai estar explicando sobre os participantes do estágio, né? Quais são os passos que você vai precisar seguir. Então, no manual do estágio obrigatório, que fica dentro da disciplina, todos esses documentos ficam lá dentro da disciplina do estágio, esse manual ele vai orientar vocês num sentido geral do que vocês precisam, quais são os passos que vocês vão trilhar aí para construir o estágio de vocês, certo? Além disso, você vai ter a teleaula do estágio obrigatório e também o plano de trabalho. O plano de trabalho é onde você vai ter a descrição das atividades de acordo com o seu estágio. Então, nas teleaulas do estágio obrigatório e no plano de trabalho, é onde vocês vão ter acesso ao que vocês vão realizar no determinado estágio que vocês estão cursando. Exemplo, o aluno de pedagogia, se ele vai cursar um estágio de gestão, por exemplo, que é um dos últimos estágios, você vai ter lá no plano de trabalho a descrição das atividades que você vai realizar. Do mesmo jeito para todos os alunos de todos os outros tipos de estágio e curso, certo? Por último, você vai ter os modelos de relatório, que é onde você vai ter o esqueleto, né, como a gente chama na vida acadêmica, do trabalho, o esqueleto do que você vai precisar preencher no relatório final. E as fichas já tem lá o modelo disponível, você só vai imprimir, colher a assinatura das pessoas responsáveis, né, e fazer o determinado preenchimento, devido preenchimento das fichas de avaliação
e das fichas de acompanhamento, certo? Então, esses são os materiais iniciais que vocês obrigatoriamente precisam ter acesso. Matheus, eu posso começar o meu estágio sem? Não. Comece pelos materiais de orientação. Se você não souber o que você precisa fazer, você não vai saber por onde começar. Ou vai fazer errado, certo? Então, você já tem aí um turbilhão de informações dentro da disciplina de estágio. Quem vai realizar estágio? Todo esse material já está disponível desde o dia 5/8, que foi na segunda-feira da semana passada, quando o semestre foi iniciado, certo? Então, vocês já têm acesso a todo esse material dentro da disciplina de estágio de vocês. Carta de apresentação é o segundo passo, certo? A carta de apresentação, eu gosto de chamar ele de crachá. É como se fosse um crachá para o aluno validar que ele tem estágio. Como assim? Na carta de apresentação vai ter as suas informações sobre o estágio, sobre o seu vínculo com o curso, e vai ter também a assinatura da faculdade, a assinatura do seu polo de apoio presencial, que você tem que enviar para o polo para que eles possam fazer essa assinatura. A assinatura tanto pode ser presencial, como pode ser também de forma digital, certo? Quem é de Pau dos Ferros e de Açu, geralmente vai ao polo colher a assinatura, mas vocês também podem mandar no WhatsApp e está solicitando aí uma assinatura digital do pessoal, tá? Do mesmo jeito aqui para o Polo Mossoró. Depois de vocês irem à empresa ou à escola com essa carta de apresentação, vocês vão precisar colher os dados para que esse local de estágio seja cadastrado. E aí, depois, seguir os próximos passos. Quais são esses dados que vocês precisam colher lá, levando a carta de apresentação? Do lado aí direito, eu deixo apresentado, né? Os dados são exatamente esses. Você vai precisar da razão social, né? Que é o nome registrado no CNPJ, o CNPJ do local de estágio, o nome do responsável pela instituição sem abreviação, além das informações adicionais desse responsável, o cargo e também o endereço e o telefone da instituição ou da empresa que você está indo estagiar, tá? Além disso, é importante vocês já colherem o nome do supervisor de campo. Quem é o supervisor de campo? É aquele profissional participante do estágio que a gente viu, que vai estar lá no local do estágio acompanhando vocês e supervisionando a realização das atividades de vocês durante o estágio, certo? Depois de vocês colherem esses dados, vocês vão encaminhar esses dados para o polo de apoio presencial. O polo de vocês vai realizar o cadastro da empresa, caso ela ainda não esteja cadastrada, né? Vai realizar o cadastro da empresa para liberar, né, a associação e cadastro de horas que vocês vão realizar. E esse é o terceiro passo. Então, o primeiro passo vai ser conhecer os participantes e os materiais de orientação. Segundo passo vai ser pegar o crachá, que é a carta de apresentação, colher a assinatura do polo e ir à empresa ou à escola colher aqueles dados que a gente acabou de ver. Depois da empresa ser informado os dados, o polo vai cadastrar e quando for aberto, né, for aceito essa empresa ou essa escola, o polo vai fazer o último passo que a gente tem acesso, né, que é a associação de vocês à empresa. Quando o setor de estágios, que é aquele participante lá de cima da matriz que a gente viu, faz a liberação da empresa, o polo vai associar vocês, certo? E a tela do cadastro de horas do estágio é liberado dentro da disciplina de estágio de vocês, para vocês preencherem a carga horária diária que vocês vão realizar e a data de início e final do estágio de vocês. Essa parte é a parte mais delicada, porque qualquer preenchimento errado vai voltar ao cadastro, você vai precisar preencher novamente, né, ter todo o trabalho manual de colocar novamente essas horas. De quem é a responsabilidade cadastrar essas horas? Essas horas é responsabilidade do aluno. Então, depois que o polo associa vocês à empresa, todo o resto do estágio vai ser o aluno que vai realizar, desde o cadastro das horas até a finalização, enviando os documentos de comprovação, certo? Essas horas, elas após preenchidas e validadas pelo setor de estágios, vai ter a liberação do termo de compromisso e do cadastro da empresa.
que são o que a gente chama de documentos jurídicos. Esses documentos vão ser a liberação de vocês para ir ao campo de estágio, realizar, de fato, o estágio de vocês. Então, depois que é associado, vocês vão liberar e realizar o preenchimento das horas com a carga horária diária, né? Preenchendo direitinho ali quantas horas vocês vão realizar por dia, qual vai ser a data de início e a data de final, de acordo com a carga horária do estágio de vocês, né? Cada disciplina vai ter uma carga horária diferente, então vocês vão precisar levar em consideração e fazer uma matemáticazinha básica aí, né? Para preenchimento, e depois disso o setor vai analisar e liberar o termo de compromisso e o cadastro da empresa, que são os documentos jurídicos, para vocês colherem as assinaturas e poder iniciar o estágio de vocês, tá? Matheus, depois que eu colho as assinaturas dos documentos jurídicos, o que é que eu faço? Lá dentro do seu portal, vai ter um ambiente chamado documentos de estágio. E lá você vai enviar o seu termo de compromisso e o cadastro da empresa de vocês. É nesse mesmo canto que você vai enviar a documentação pedagógica, que a gente vai conhecer depois o que é que são essas documentações pedagógicas, certo? Então, após preencher e ter validação, vocês vão realizar o estágio. Vocês vão para campo de estágio, fazer ali todas as atividades que estão lá indicadas no plano de trabalho, né? O plano de trabalho, ele vai seguir uma indicação, cada atividade vai ter uma indicação de horas, de acordo com a carga horária do estágio de vocês. Então, se você tem um estágio de 100 horas, lá vai ter uma coluna mostrando estágio 1, educação infantil. Aí vai ter a coluna de 100 horas, a coluna de 150 horas, a coluna de 120 horas, de acordo com o estágio que vocês vão realizar e com a carga horária que vocês têm, tá? Tendo isso em mente, basta vocês, na realização do estágio, seguir as atividades e as horas que estão sendo indicadas ali. Porque na hora do preenchimento, quando vocês forem preencher os documentos que a gente vai ver mais à frente, vocês já vão ter aí uma indicação, uma tabela para vocês se basearem. O que é que vocês precisam ter cuidado? Eu trago destacado aí em laranja, né? O que é que vocês precisam se atentar? As atividades realizadas dentro da escola não podem ultrapassar 6 horas. Como assim, Matheus? Se lá no seu plano de trabalho está dizendo que a atividade 2 é a realização do plano de aula, né? É a realização da regência da aula, saiba que lá vai ter indicando 18 horas. Exemplo. Atividade 2, realização da regência, 18 horas. Você não vai poder colocar um dia único com essas 18 horas. Por quê? Você vai realizar a regência, né? Você vai dar aula dentro da escola. Como é dentro da escola, a lei de estágio diz, ou dentro da empresa, né? A lei de estágio diz que o aluno não pode passar de 6 horas diárias, porque senão caracterizaria um vínculo trabalhista, certo? Então, dessa forma, tudo que tiver dentro da escola não pode passar 6 horas. Então, se for 18 horas a regência, você vai ter que colocar 3 dias com 6 horas cada, tá? Para que você consiga aí ter o preenchimento correto dos seus documentos. Além disso, quando você for preencher lá o cadastro de horas, você não pode ultrapassar 6 horas diárias lá cadastradas. Então, você vai ter que colocar de segunda a sexta com, no máximo, 6 horas cadastradas. Se você for um aluno que faz estágio voluntário ou remunerado, né, que é o estágio não obrigatório, você só vai poder, geralmente, cadastrar no máximo 2 horas, a depender da carga horária do seu estágio não obrigatório, tá? Exemplo, o aluno realiza estágio não obrigatório pela prefeitura do município X, tá? Então, ele tem 4 horas por dia no seu estágio não obrigatório. Isso significa que só vai sobrar 2 horas diárias para ele. Se o estágio não obrigatório não faz parte da grade curricular, por que eu não poderia fazer os dois, né?
e somar mais de 6 horas. Porque independente de qual estágio você está realizando, se ele pode passar e atividades. Então, não tem os materiais de orientação, já está liberado para vocês mandarem os dados, cadastrar os locais de estágio de vocês. Então, se você tem estágio em 2024.2, ou tem um estágio antigo que você ainda não realizou, né? Procure o seu polo para que você possa fazer o cadastro e iniciar esse estágio, para lá na frente você não ter problema na conclusão do curso, o estágio, enfim, abrir uma flexibilidade de alguma forma para encaixar o estágio, porque ele é obrigatório, tá? Mesmo que você trabalhe na área, mesmo que você tenha já experiência, mesmo que você possa comprovar, isso é obrigatório. Você precisa realizar o estágio, porque ele faz parte da carga horária total das suas disciplinas, certo? Então, ele está lá para ser cursado e, obrigatoriamente, você precisa cursar um estágio independente aí da situação, levando em consideração esses limites. Então, não pode ultrapassar 6 horas diárias dentro do local do estágio e também não pode cadastrar mais de 6 horas por dia. O último passo, né, que é o passo final, é quando vocês vão ali encerrar, de fato, a disciplina de estágio de vocês, é o envio das documentações. Lembra que eu falei que você vai ter os documentos pedagógicos e vai ter os documentos jurídicos. Os documentos pedagógicos são os documentos que vão precisar de assinatura e vai estar ali abordando, né, como você fez o seu estágio, se você seguiu as atividades certinho, e se você teve uma boa avaliação por parte do seu supervisor de campo. Então, na ficha de acompanhamento, é onde vocês vão preencher as atividades, e lá você vai ter que colocar suas informações, né, no cabeçalho, e depois vai ter abaixo as linhas para você colocar a data em que a atividade foi realizada, qual foi a atividade realizada e quantas horas você realizou dessa atividade, tá? A ficha de acompanhamento, ela precisa ter muita atenção na hora de preencher. Por quê? Você tem, digamos, 12 atividades no estágio de gestão do curso de pedagogia, tá? Se você preencher as 12 atividades e errar uma, a sua ficha ela vai ser invalidada e você vai precisar redigir novamente o documento, vai precisar preencher todo novamente para enviar mais uma vez e aguardar mais uma vez a devolutiva, tá? Então, quando vocês forem preencher a ficha de acompanhamento, tenham cuidado. Façam a soma correta, façam a divisão correta das horas, né? Se for uma atividade que tem mais de 6 horas e você precisou realizar no ambiente do estágio, respeitar a regra das 6 horas máximas para vocês não precisarem refazer o preenchimento, tá bom? Porque é um preenchimento bem longo, bem detalhado e que dá trabalho na hora de você preencher, certo? E também, além da ficha de acompanhamento, tem a ficha de avaliação. A ficha de avaliação é onde o seu supervisor de campo, que está lá dentro do ambiente do estágio, vai avaliar vocês. Então, na ficha de avaliação, ele vai dizer se você foi pontual, né? Se você teve não vou lembrar o nome. Se você teve pontualidade certa com seus horários, certo? Vai estar analisando a sua conduta, se você teve boa postura, se você tem domínio dos conteúdos. Então, ele vai marcar com um X uma observação, colocar ali uma orientação a mais para você e fazer as devidas assinaturas, certo?
Então, esses dois são os documentos pedagógicos. É onde você vai ali avaliar o seu estágio. Além desse, a gente tem o documento jurídico, né? Eu falei para vocês já que é o termo de compromisso e o cadastro da empresa. Vou beber uma aguinha. O termo de compromisso e o cadastro da empresa, vocês também vão enviar no mesmo lugar, que é dentro da disciplina de estágio, no local chamado documentos de estágio. Nesse local, tanto você vai enviar a documentação pedagógica, como você vai enviar a documentação jurídica, certo? O estágio de vocês, ele só vai ser aprovado, ele só vai ser validado e ter o status mudado para aprovado se você cumprir 3 requisitos, que é o envio da documentação pedagógica, o envio do relatório do estágio final e a validação do termo de compromisso. Se você envia a documentação pedagógica, envia o relatório e não envia o termo de compromisso, você não vai conseguir ter aprovação na disciplina. Se você envia o termo de compromisso, envia a documentação, mas não manda o relatório, você também não vai ter aprovação. E da mesma forma, se você deixar de enviar as documentações pedagógicas, certo? Então, independente aí de qual seja o seu estágio, você tem que cumprir os 3 requisitos: enviar a documentação pedagógica, enviar a documentação jurídica e ter a validação do termo de compromisso, e também o envio e aprovação do pontos para vocês. E vocês precisam de, no mínimo, 6.000 pontos nesse relatório para que vocês tenham aprovação. Além disso, levando em consideração os 3 requisitos aí que vocês precisam cumprir, certo? Antes de a gente finalizar, a apresentação de hoje era mais uma recapitulação mesmo de como funciona o estágio, certo? Eu disse a vocês que eu ia tentar ser o mais breve possível. Então, vamos recapitular os passos. Passo 1, tem 2, né? São a contradição. O passo 1 são 2 passos. Passo 1, ponto 1, é conhecer os participantes do setor de estágios a nível nacional, o tutor à distância que está acompanhando a disciplina com vocês, e vai fazer as correções e dar a nota de vocês. E os mais próximos de vocês, que é o polo de apoio presencial. Passo 1, 1.2 é materiais de orientação. É os materiais que vocês precisam acessar para dar início à disciplina, para que vocês consigam iniciar a disciplina já sabendo de alguma coisa, né? Pelo menos desde o dia 6 de estágio, já acessa a disciplina para verificar os materiais de orientação, certo? Então, a gente vai ter o manual do estágio obrigatório, a teleaula do estágio obrigatório e o plano de trabalho, e o modelo de relatório, o esqueleto, né? E as fichas para que você possa imprimir, colher as devidas assinaturas e os preenchimentos do crachá, né? Colher a assinatura na carta de apresentação e ir até o local do estágio, saber os dados que o polo precisa para fazer o cadastro. Esses dados são os dados que o polo mesmo manda para vocês, né? Razão social, CNPJ, supervisor de campo, endereço, para que o polo possa cadastrar a empresa e a empresa ter validação. Depois que a empresa tem validação, a gente vai ter a associação e a edição das horas. A associação é o último passo do polo. O polo vai associar você ao seu campo de estágio, né? A sua empresa ou a sua escola, e a tela de cadastro vai ser liberada dentro do seu portal para você preencher as datas, que são aquelas datas, né? Aquele cálculo complexo que eu falei para vocês. Depois de preencher o cadastro das horas, vão ser liberados os documentos jurídicos, desde que essas horas sejam validadas, certo? Os documentos jurídicos, eles são
o termo de compromisso e o cadastro da empresa. Matheus, mas eu não já mandei os dados da empresa lá no passo 2 para o polo cadastrar? Esse é um outro documento, certo? Você vai mandar os dados para fazer o cadastro no nosso sistema. E depois disso, vai sair esse documento jurídico, né, junto com o termo de compromisso, que é o contrato de vocês. E nesse cadastro da empresa vai estar solicitando dados extras. O que é que pede no cadastro da empresa? Lá no cadastro da empresa vai ter se a empresa é de grande, pequeno ou médio porte, se ela é pública ou privada, quais são as informações extras, qual é o setor que ela atua, né, quem é o responsável. Então, algumas informações extras a respeito da empresa, né, até mesmo quantos metros quadrados a empresa tem, qual é o espaço que a empresa tem. Tudo isso é solicitado no cadastro da empresa para formalizar ali o vínculo do aluno com a instituição, certo? Associou, preencheu as horas, liberou os documentos jurídicos, o aluno já está apto, após escolher as assinaturas e enviar, para iniciar o estágio. Matheus, assim que sair os documentos jurídicos, eu já posso começar o estágio? Não é indicado, certo? Por que que não é indicado? Quando você for enviar o termo de compromisso, se você já tiver feito o estágio antes, e se pode dar um problema, né? Exemplo, o aluno foi lá, fez o estágio de educação infantil numa escola que só tem ensino fundamental. Ele fez o cadastro, fez todos os passos, preencheu os dados, e aí saiu lá o termo de compromisso, ele fez o estágio e no final ele deixou para enviar os documentos pedagógicos e os jurídicos. E aí, quando for feita a análise do termo de compromisso assinado, vai ser identificado que a escola ela não tem cadastro de educação infantil. E todo o estágio que a pessoa fez, todo o cadastro que a pessoa fez, desculpe, ele vai ser invalidado devido o local do estágio não ter, né, ali os requisitos que a coordenação do curso EAD exige, né? Tem que ter o ensino de acordo com o seu campo de estágio. Então, o que eu indico para todos vocês é, assim que o termo de compromisso e o cadastro da empresa sair, já faça o envio lá no portal, certo? Se você puder, né, não tiver muito atrasado aí no seu estágio, espera sair a validação para você poder começar o estágio de vocês, certo? E aí vai para a parte, né, depois da liberação, iniciar o estágio, levando em consideração a realização das atividades que estão prescritas lá no plano de trabalho de vocês. Todo estágio vai ter um plano de trabalho e vão ter atividades específicas que você tem que cursar. Ah, Matheus, lá no meu plano de trabalho só tinha 17 atividades. Mas eu participei de sarau, eu participei de feira de ciências, eu fiz atividades além das realizadas e solicitadas no estágio. Na minha ficha de acompanhamento, eu vou colocar essas atividades extras? Não. Nas fichas de acompanhamento de vocês, vocês vão colocar somente as atividades que estão no plano de trabalho. Mesmo que você tenha feito algo a mais, a instituição ela só vai querer de você aquilo que ela lhe cobra, certo? Então, você não vai colocar atividades extras, o que está no plano de trabalho. Somente aquelas atividades descritas no plano de trabalho você vai preencher. Então, se lá tem dizendo que são 12 atividades, você só vai colocar 12 atividades na sua ficha de acompanhamento. Se está dizendo que são 22 atividades, você vai preencher as 22 atividades. Da mesma forma é não colocar alguma atividade. Se são 22 e você colocou só 21, não vai aceitar. Da mesma forma, se for 22 e você colocar 23, não vai aceitar, tá? Por último, o envio das documentações e do relatório, né? Os documentos jurídicos e os pedagógicos devem ser enviados lá no documento de estágio, aonde vocês vão conseguir lá mesmo ter a correção e a devolutiva do tutor à distância de vocês, certo? Esses são os 5 passos primordiais para a realização do estágio. Há algumas exceções, como o curso de serviço social, ele tem uma diferença, porque lá na parte, eu vou voltar, tá? Lá na parte da acolhida da associação, né, do preenchimento das horas, para serviço social, por exemplo, é diferente. Primeiro tem que cadastrar a empresa,
Depois tem que cadastrar o supervisor do campo e vincular o supervisor de campo, que vai ser o assistente social, à empresa, e só depois libera para o polo poder associar o aluno de serviço social ao campo de estágio, bem como outros cursos que também têm particularidades. Curso de fisioterapia, né, que tem uma particularidade também que é diferente, porque é um curso com convênio, tem que fazer um convênio antes, é mais demorado, devido ser um curso mais da área da saúde, né? Então, tem uma rigorosidade bem maior, porque o polo tem que fazer o convênio com uma empresa para poder o estágio poder ser realizado, certo? Então, tirando esses pontos específicos que eu trouxe, né? O estágio, em geral, ele funciona dessa forma. Então, o aluno vai com a carta de apresentação, colhe os dados, o polo cadastra. Depois de ser validado o cadastro, o polo associa o aluno ao estágio e o aluno vai ter liberação para preencher as horas e, depois de preencher as horas, vai liberar o documento jurídico. Liberou o documento jurídico, colhe as assinaturas, envia e vai realizar o estágio, tendo como último passo o envio dos documentos e do relatório. Lá, nos documentos de estágio, você vai enviar os documentos pedagógicos e jurídicos e no local do portfólio você vai estar enviando o seu relatório, certo? A média é 6.000 pontos e se o aluno não enviar dentro do prazo regular, ele vai ter o período de recuperação também para estar encaminhando aí o estágio de vocês, certo? Então, essa é a nossa apresentação de hoje sobre estágio. Só são 10 slidezinhos, né? O último slide é uma frase que eu sempre gosto de trazer, né? Para exemplificar aí o trabalho do educador, né? O meu trabalho enquanto educador, porque eu acredito que o estágio em si, seja para o educador, seja para o profissional da contabilidade, o profissional da educação física, ele é uma ferramenta em que você vai ali se eternizar dentro dos ambientes que você vai estagiar, você vai se eternizar dentro dos materiais que você vai ter acesso, certo? Então, por isso que eu trago sempre essa frase para apresentar para vocês ao final da apresentação de estágio. Eu vou liberar agora para as dúvidas. Deixa eu parar aqui a apresentação para não ficar essa tela duplicada e aparecer mais eu. Eu vou liberar agora para as dúvidas. Primeiro eu vou para quem está com a mãozinha levantada. Já vi que tem algumas pessoas com a mão levantada. Quem quiser falar agora, já levanta a mão para entrar na fila, porque vocês sabem que eu vou compartilhar a tela aqui de novo e a gente vai do primeiro para o último que tiver na lista, certo? Então, deixa eu voltar aqui a apresentação da tela. A gente tem 9 pessoas com a mão levantada. Vocês estão vendo aí, né? 9 pessoas com a mão levantada. E eu vou começar do primeiro para o último. A Jussara é a primeira que está com a mão levantada. Boa noite, Jussara, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Jussara? Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, agora estou. A minha dúvida, você já explicou no semestre passado, mas como você bateu muito na tecla do estágio presencial, então, assim, porque o meu curso é perícia criminal, né, e investigação. E, pelo que eu entendi, o meu estágio não é presencial, é em forma dos projetos, né? Isso mesmo, Jussara. Os projetos, eles não são, de fato, um estágio, certo? Mas eles são cargas horárias para auxiliar vocês, que são dos tecnólogos, né, que são de alguns cursos de bacharelado, a ter a experiência mais próxima, a utilizar a praxis do conhecimento. O que é a praxis? É a mistura do conhecimento teórico com o conhecimento prático, certo? Essa junção do prático com o teórico a gente chama de praxis. Então, os projetos, seja de extensão, né, que é obrigatório por lei, seja projeto integrado, ele está ali para o aluno para auxiliar vocês nessa presencialidade, né? Vamos usar aí aspas bem grandes para colocar essa presencialidade.
Então, é uma atividade que vai suprir, talvez, essa necessidade da presencialidade em realizar ali, né, o estágio, mas que não tem estágio realmente para o curso de vocês, que é investigação e perícia criminal. Ok. Obrigada. Por nada. De toda forma, né, eu dou a indicação que eu dei semana passada. Tem aluno que não tem estágio e tem aluno que tem. Investigação e perícia criminal, eu sei que não tem, por quê? Os tecnólogos, a gente tem 2 ou 3, no máximo, e eu sei bem decorado aqui, quais são os que têm ou não estágio. Radiologia tem estágio, RH não tem, gestão comercial não tem, gestão pública não tem. Então, os tecnólogos, eles não possuem estágio, eles vão ter essas outras cargas horárias para suprir. Mas o colega Joseano, se eu não me engano, na semana passada, trouxe o exemplo, né? Que ele, por exemplo, tem estágio, mas não tem TCC, e já tem outra colega do mesmo curso que ele, de uma matriz diferente, que ingressou num semestre diferente, que tem TCC e não tem estágio. Então, assim, depende da grade curricular de vocês e do que estava sendo proposto ali na grade curricular, o que é que as leis educacionais diziam na época, tá? Então, mesmo que Matheus diga que não tem, né? Porque a cabeça de Matheus é uma enciclopédia, mas a enciclopédia também falha, né? Então, verifiquem no extrato de disciplinas. Você só vai ter estágio se você tiver uma disciplina com o nome estágio curricular obrigatório ou estágio obrigatório para cursar, tá? Tá, obrigada. Por nada. Agora, quem está com a mão levantada é Fran. Boa noite, Fran. Pode falar, fica à vontade. Boa noite, Matheus. Está me escutando? Tô sim, pode falar. A minha dúvida é sobre... Eu sou do curso de pedagogia, certo? E esse semestre eu vou estagiar em gestão. É o terceiro estágio, né? Gestão. Só que eu achei muito resumido as informações que tem no manual. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é esse estágio de gestão. Perfeito, Fran. Eu fiz o estágio de gestão, né? Eu sou formada em pedagogia aqui pela instituição, então eu segui as mesmas atividades que você vai seguir agora. Salvo engano, lá no plano de trabalho, o estágio de gestão ele tem 12 atividades, que a primeira atividade vai ser a carta de apresentação e a última atividade vai ser a validação do estágio, certo? Essas atividades, elas são realizadas com a gestão escolar. Então, no estágio de gestão, você só vai ter um dos documentos pedagógicos. Você não vai ter ficha de avaliação. Você só vai ter ficha de acompanhamento. Por quê? No estágio de gestão, em pedagogia, você não vai ter aula para dar. Você vai estagiar acompanhando a rotina, as atas de reuniões pedagógicas, né, a criação do projeto político-pedagógico da escola. Então, você vai ter algumas atividades que só vai realizar junto com a gestão da escola mesmo. Então, o seu supervisor de campo, quem é? O estágio de gestão, o supervisor de campo é o diretor da escola, ou o supervisor da escola, certo? Mas eu sempre digo usar o diretor como supervisor de campo. E aí você vai realizar essas atividades de acordo com o que está proposto no plano de trabalho, que são essas, salvo engano, 12 atividades, e vai seguir o fluxo normalmente, como os outros estágios que eu acabei de explicar. Vai seguir os 5 passos normalmente. O que muda no estágio de gestão é somente essa questão do supervisor de campo, que quem vai ser o supervisor de campo vai ser o diretor e não um professor. Você não vai dar aula, né? Você vai acompanhar ali as rotinas e participar de reuniões e etc. Produzir atas de reuniões e tudo mais. E, por último, você vai acompanhar menos atividades, vai ter menos atividades para acompanhar, né? A quantidade de horas do estágio de gestão ela é reduzida. Tem alguns alunos da matriz que é 100 horas, tem alguns alunos que é 120 horas. Oi? Alô? Não ouvi, Franco, o que você falou. Está cortando sua fala. A sua fala está cortando. Entendi. Deixa eu colocar mais próximo para ver se... Só um momento. Certo. Pode então, aqui, só para recapitular. A ficha de avaliação eu não preciso preencher, né? Correto.
E na ficha de acompanhamento, lá no campo que tem escrito supervisor ou professor, eu coloco o diretor, o nome do diretor. Exatamente, Fran. E quando você for mandar colher os dados da escola, né? Ou mandar para pedir a associação da escola, se ela já estiver cadastrada, você vai pedir e vai pegar os dados do diretor para que o polo cadastre como supervisor de campo, certo? Então, o seu supervisor de campo vai ser o diretor, você não vai ter aula, não vai ter regência, e você vai acompanhar, de acordo com as atividades, a rotina e o dia a dia lá da secretaria. E o relatório final também é o diretor que assina, não é o supervisor? Relatório final também, né? Vai ter lá a validação do estágio e aquele documento de validação. Estou ouvindo. Acho que pode ser alguma coisa na internet. A validação também do relatório final é o diretor que assina? Isso, também é o diretor, certo? Tudo que for de supervisor vai ser o diretor que vai ser o seu supervisor de campo. Porque quando eu fui validar com as meninas lá da recepção, aqui da Anhanguera, eles disseram que era para botar o nome do supervisor também. Eu mandei o nome do diretor e do supervisor. Mas isso em qual estágio? Esse agora, de gestão. Você já fez o seu relatório de gestão para validação? Não, eu mandei os dados para poder colocar no sistema. Sim. Aí eu mandei também os dados do supervisor lá da escola. Que o profissional supervisor que trabalha na secretaria junto da gestão, não é isso? É. Entendi. A gente indica que coloque só o diretor mesmo, tá? Eu acho que teve um desencontro aí da orientação, talvez. Mas Então, eu vou falar. Pode falar. Então, eu vou falar de novo aqui com a secretaria daqui da Anhanguera para eles colocar só o diretor, né? O nome do diretor, tirar o do supervisor. Isso, porque no estágio de gestão, quem vai lhe acompanhar é o diretor. Pode ser um ou outro. Eu até questionei. Eu sei. Pronto. Aí me diga outra coisa, porque no estágio normal do ensino fundamental e do ensino infantil, a gente tem que cumprir 20 horas de observação, né? Aí nesse estágio de gestão é diferente, né? Isso. Essa parte? Por que é diferente? Porque é o estágio que você vai acompanhar mesmo a rotina de gestão. O que é que faz um gestor educacional? Qual é os passos? Vai participar do projeto político-pedagógico, reunião de pais. Então, tanto as atividades são reduzidas, porque a carga horária é reduzida, é o último estágio, como as atividades vão ser diferentes dos estágios anteriores, certo? Então, vai ter menos atividades e você não vai precisar, né, ter observação, justamente porque você não vai para a sala de aula. Você vai ficar na gestão mesmo, lá junto com os supervisores, com os secretários das escolas. Vou ficar acompanhando o diretor, não é isso? Isso mesmo. Perfeito. Vamos agora para a próxima pessoa da fila. Então tá certo. Era só essa dúvida. Muito obrigada, viu, Matheus? Por nada, Fran. Tá. Próxima da fila é Clarice Brito. Oi, Clarice, tudo bem? Boa noite, pode falar. Clarice? É Clarice. Essa é ela. Tá com o microfone ligado, mas eu não estou te ouvindo, Clarice. O telefone, o áudio da Clarice está mudo. Não sei se ela está falando. Eu consigo ver que o microfone dela está ligado, mas
Não consigo ouvi-la. Clarice, caso não consiga falar pelo áudio, pode colocar sua dúvida no chat, tá bom? Que a gente já vai para o chat assim que concluir aqui as mãozinhas levantadas. Eu vou passar para a próxima pessoa. E aí, Clarice, manda no chat, tá? Se você não conseguir. A Juliana Medeiros é a próxima pessoa na fila. Boa noite, Juliana, pode falar, fique à vontade. Boa noite, Matheus. Matheus, minha questão é a seguinte: no meu portal não está aparecendo onde enviar meu termo de compromisso. Você já fez o cadastro? Já fiz, já preenchi as horas hoje, aí por curiosidade eu abri. Tá lá a documentação pedagógica, o cadastro de empresa, tudo ok, mas onde enviar o termo de compromisso aparece a mensagem envio indisponível. Gostaria de saber o porquê. Muito provavelmente porque a gente ainda está na primeira semana. Então, nas primeiras semanas, geralmente os alunos fazem os cadastros e aí os termos de compromisso vão sendo enviados depois. Se você já colheu a assinatura, já está com ele pronto para enviar, deixa ele guardadozinho e eu indico a partir da próxima semana, né, terceira semana de aula, você abre e consegue enviar, tá bom? Se ainda tiver... Hoje eu já enviei, já fiz o cadastro das horas no dia de hoje. Aí já liberou o termo de compromisso e o cadastro da empresa? Não, ficou lá aguardando, né? A mensagem aguardando. Mas aí, por curiosidade, eu abri onde a gente via, né? Documento de estágio. Aí aparece lá a documentação pedagógica, o cadastro de empresa, tudo ok. Mas ao termo de compromisso aparece a mensagem indisponível para envio. Perfeito, Juliana. Isso é porque ele ainda não foi gerado. Como ele não foi gerado, não tem ainda um termo de compromisso, um documento jurídico oficial liberado. Depois que ele for liberado, aí você vai conseguir enviar. Ok, obrigada. Nada. Agora é o Francisco Jocélio. Boa noite, Francisco, tudo bem? Pode falar, fique à vontade. Oi, boa noite, tudo bom? Tá ouvindo direitinho? Então, sim, Francisco, pode falar. Eu me matriculei na formação pedagógica em ciências biológicas. Inclusive, acessando o portal agora há pouco, eu recebi essa mensagem assim, com esse link para ver essa história do estágio. Mas eu acredito que esse estágio de formação pedagógica, se houver, vai ser lá no final, não é isso? Isso. O seu curso ele é de 1 ano ou 1 ano e meio? 1 ano. 1 ano, né? Você vai fazer o seguinte, Francisco. Dentro do seu portal, você vai nos serviços online e lá vai ter um ambiente chamado extrato de disciplinas. No extrato de disciplinas, você vai conseguir visualizar se você tem ou não estágio, certo? Sim, tá. Se você tiver e não tiver incluso nesse semestre uma disciplina com o nome estágio, então você só vai cursar no próximo, certo? Se não tiver lá no extrato de disciplinas, nem no primeiro nem no segundo semestre, aí você não vai realizar estágio no seu curso. Tá, mas aí é só agora a dúvida realmente do estágio é se, vamos dizer que ele esteja lá no segundo semestre. Eu posso, de repente, por uma questão de oportunidade ou de necessidade, de adequação ao horário e tal, pode antecipar, por exemplo? Não, porque você não... Você disse para realizar esse semestre, né? Porque tem os pré-requisitos, né? Tá certo. Entendi. Isso, exatamente. Porque dentro por exemplo, as suas disciplinas desse primeiro semestre, elas têm um cálculo de horas máximas que você pode seguir e assim por diante. Sim. Então, você não consegue adiantar uma disciplina do semestre para frente para colocar um semestre antes. Só se você for reprovado nessa disciplina. Aí você pode incluir ela em qualquer semestre. Tá, tudo bem, tranquilo. Tá ok. Sanada a dúvida, obrigado. Por nada, disponha. A Patrícia Maia é a próxima da fila. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Pode falar, fique à vontade. Boa noite, Matheus. Está me escutando? Estou sim. Matheus, eu tenho 2 dúvidas. A primeira é sobre o estágio de gestão. Eu posso cadastrar em 6 horas? Pode. Você tem estágio remunerado? Não. Não tem estágio não obrigatório, né? Só o obrigatório mesmo.
Só de Tem nem- gestão. Que os outros eu já fiz. Perfeito. Você pode sim cadastrar 6 horas diárias, certo? Exemplo, pode colocar de 1 às 7, aí vai ser de acordo com o que você vai preencher. A única ressalva é, na Ou hora então de eu coloco, Pode ou falar. então eu coloco 5 horas. Ou em 4, que nem eu coloquei o de educação infantil. Até 6 horas pode, né? Isso, até 6 horas. Matheus, essas 6 horas, se eu colocar 6 horas por dia, eu vou ter que passar as 6 horas lá na escola? Não. Você que já realizou estágio, né? Quem já realizou estágio, sabe que você vai ter atividades que vai ter que ser dentro da escola e atividades que não vai precisar. Então, o seu estágio ele não é 100% dentro da escola, certo? Certo. Matheus, eu tenho outra dúvida, que não é nem sobre estágio, é sobre o projeto de ensino. Eu posso perguntar? Pode, claro. Na parte de referencial teórico, tem 2, cita 2. Só que eu só posso falar desses 2 ou eu posso citar vários, porque são 5 laudas e não tem como só citar esses 2. Posso citar outros? Pode, você Porque pode trazer. tem sugestão de 2. Aqui, no manual, eles botam sugestão de 2. Aí eu fiquei na dúvida, será que é para citar só esses 2 ou eu posso pegar outros referencial e citar? Não tem nenhum impedimento em relação a isso. Se você quiser utilizar outros bebedouros, né, quiser beber da água de outras fontes, não tem nenhum problema, tá? O indicado é que pelo menos esses 2 você aborde, e aí você pode acrescentar mais informações, mais autores no seu referencial teórico, tá? Porque o que é o referencial teórico? O referencial teórico é o embasamento do seu trabalho. É aquele autor, é aquela obra, é aquele escritor que está trazendo ali informações pertinentes, tem um estudo pertinente ao que você está estudando, ao que você está trabalhando, certo? Então, o referencial teórico é esse embasamento. É uma das questões que eu estou tendo mais problema nessa parte aqui. Em todas pede a sugestão desses dois referencial teórico. Aí eu estava nessa parte aqui que é em 5 laudas, que é mais, aí eu tava na dúvida nisso. Perfeito. Não tem nenhum problema. Depois você dá uma aula explicando direitinho, porque aí a gente já fica mais, porque tá bem complicado essa parte do projeto de ensino. Posso trazer depois sim. Até porque para nós aqui o projeto de ensino a gente tem que entregar antes do estágio, aí a gente já tem que ir adiantando, né? É verdade. O projeto de ensino, eu também realizei ele, né? Ele é uma espécie de TCC para alguns cursos. Então, você vai ter aí uma produção escrita, algo mais elaborado, para servir aí como se fosse um TCC, né? Um TCC amenizado, mais simples. E o meu de ensino, eu usei 5 autores no meu referencial teórico, certo? Então, eu usei os que tinha de indicação e eu acrescentei mais 3. Eu falei de Emily Durkheim, falei de Vygotsky e falei de Paulo Freire. Então, eu usei outras fontes, só que o importante é referenciar tudo isso. Se você usa no seu trabalho, né, anote direitinho qual foi a página, qual foi a obra, onde você leu, para lá depois você conseguir, nas referências do trabalho, colocar direitinho para não ter problema na hora da correção. Pronto, tá certo. Então, muito obrigada, Matheus. Por nada. Eu trago todo semestre, na verdade, uma aula sobre normas da ABNT e produção textual. Nessa aula da ABNT e produção textual, já dá para ajudar bastante vocês nessa parte da escrita, né? Do que é que vocês podem utilizar, o que é uma citação, como é que você faz uma referência, né? Como se referir a um autor usando as suas palavras, mas trazendo ali a referência do que ele disse para não ser caracterizado plágio. Então, eu vou trazer, sim, essa aula. Eu vou ver se eu preparo uma aula separada para falar sobre TCC e projeto de ensino. Pronto, pois fala, Matheus, porque a gente já ajuda muito a gente, porque tá complicado. Pronto, vou deixar. Pois tá bom, então. Deixa eu anotar aqui, colocar aqui na minha agenda. Pronto, pois tá bom, então. Muito obrigada, viu? Nada. Pessoal, vou só anotar aqui para não esquecer, tá? E aí a gente já segue com as próximas dúvidas.
Perfeito. Então, o próximo na fila é o Josiano Moraes. Oi, Josiano, tudo bem? Matheus. Agorinha, boa noite. Pode falar. Eu estava na fila sem querer sair da fila, aí voltei de novo. Pronto. Matheus, acho que a dúvida que eu vou ter vai orientar muitas pessoas, acredito eu, né? Eu já mandei para o Polo os dados da empresa que eu vou estagiar, certo? E falta só ela me devolver, para poder eu levar, né, para a documentação jurídica, na verdade, né? Eu tenho que levar para onde eu vou estagiar, não é isso? Correto. No caso, você já enviou os dados já foram cadastrados e ela já associou você ou ainda não associou? Pronto, exatamente. Eu já levei a carta de apresentação até a empresa, né? E já preenchi os dados da empresa e mandei para o Polo. O Polo falta me devolver, né? Para poder começar o estágio, não é isso? Isso. Agora, qual vai ser os próximos passos? O Polo cadastrou a sua empresa. Essa empresa, no prazo de 4 a 7 dias, é validada. Sendo validada, o Polo vai associar você à empresa. Aí você vai preencher as horas no seu portal para poder liberar a documentação jurídica, que é o termo de compromisso e o cadastro da empresa. Pronto. Aí, vamos lá. A questão de preencher esse horário vai ser nessa ficha de frequência. Eu preencho esse horário aqui. Que tem data. Você vai preencher as horas no local que vai abrir chamado cadastro de estágio. Esse cadastro de estágio, ele só vai aparecer para você depois que o Polo associar. Quando você entrar na disciplina agora, só vai ter a carta de apresentação. Mas quando você for associado, vai liberar mais 2 campos. Debaixo da carta de apresentação, vai aparecer documentos de estágio e vai aparecer cadastro de estágio. Aí, no cadastro de estágio, é onde você vai editar as horas diárias e a data de início e a data de final, de acordo com a carga horária do seu estágio. Pronto. Porque, assim, eu baixei alguns documentos que justamente um deles é esse aqui, ficha de frequência, que tem a carga horária, a data, o início e o término das atividades, né? E a assinatura do responsável, por exemplo. No caso, esse aqui não vai precisar, no caso? Vai ser esse outro documento? Não, você vai precisar, mas não agora. Isso aí é as documentações que você preenche lá no final para enviar. Agora, nesse momento, você vai editar as horas quando liberar, para poder liberar as documentações jurídicas e você começar o estágio. No final é que você vai enviar folha de frequência e tudo mais. O indicado é, quando você for realizar o estágio, já leva a folha de frequência impressa, porque aí o supervisor de campo ele vai preenchendo a cada dia que você vai, para evitar lá no final você tá correndo, né? Quando eu fui, dia 7 do 9, dia 7 de setembro, eu fui ou eu não fui? Quantas horas eu fiquei? Então, para você não ficar divagando, né, nas suas atividades, tem a folha de frequência no seu estágio, né, para acompanhar a sua carga horária. Até porque essa ficha de frequência, ela vai ter as atividades realizadas no dia, né, e a assinatura do responsável, que no caso é quem? Eu ou é o meu coordenador? A assinatura do responsável é o supervisor de campo. É aquele profissional que vai estar acompanhando, que você encaminhou, que vai ser o responsável por observar o seu estágio. Pronto. Aí, pulando aqui, aí a ficha de avaliação, quem preenche é a empresa, no caso, essa ficha de avaliação? Isso. O mesmo profissional que vai preencher a sua folha de frequência é o que vai preencher a sua ficha de avaliação e a de acompanhamento. Pronto. Aí, a outra que eu fiquei um pouco na dúvida, esse modelo de relatório, que no caso também, quem preenche é eu ou vai ser a empresa? Essa que eu fiquei na dúvida também aqui. O relatório é você que preenche. O que é que vai ter no relatório? O relatório é você pegar o que você fez das atividades e colocar lá. Então, lá no relatório, você vai colocar a atividade 1, a atividade 2 e o que foi que você fez. É porque aqui pelo seguinte, pede informações sobre a empresa, né? É um dos quadros aqui aberto. Plano de ação e cronograma das atividades, que acho que você falou agora, né? Isso. E as considerações, no caso. Entendeu? Isso. E tudo isso quem preenche é você, com as suas próprias palavras. Pronto. Aí, assim, a carta de apresentação e manual de estágio, eu não peço enviar isso aí, isso aqui é só para mim fazer a leitura, na verdade, né? Isso, é só para você se orientar e saber, ter acesso à lei de estágio, ter acesso a essas dicasinhas mais específicas, né? Não pode ultrapassar 6 horas,
Se for dentro da empresa, não pode ultrapassar 6 horas também, não pode cadastrar mais de 6 horas. Dentro do manual vai ter só um resumão do que é o estágio, por que ele existe, né? O que é que vai ser cobrado nos estágios, quem são os participantes, é um geral mesmo. Isso. Aí, no caso, os documentos que serão enviados é a ficha de frequência, de avaliação e o modelo de esqueci o nome aqui agora. Modelo de relatório. Esses 3 serão enviados, somente esses 3, né, no portal. Ou tem mais alguma coisa? Além do termo de compromisso e o cadastro da empresa que vai sair depois que a empresa for liberada e você preencher as horas. Sim, para você enviar isso aí também, né? Isso. E a outra coisa também, a maioria desse documento tem essa assinatura, por exemplo, do supervisor de campo e, por exemplo, a minha. Aí, essas assinaturas, eu tenho que escanear os documentos para poder enviar, porque se não for digital. Se você não colher a assinatura digital, exemplo, eu estou com a minha ficha de avaliação, eu fui na empresa presencialmente e o meu supervisor de campo assinou presencialmente e o Polo assinou presencialmente. Então, você vai ter que escanear, transformar em PDF as fichas para você poder enviar, certo? Se você colheu tudo digital, já vai estar o documento pronto, é só enviar. É que no caso é no Word, né? No caso, pode enviar tudo no modelo de Word, não pode, não tem problema, não. Depende. Aí é uma boa pergunta do Joseano. O único documento que você vai enviar em Word é o relatório final. O relatório final não pode ser em PDF. Tem que ser em Word. Todos os outros é em PDF. Ah, entendeu? Mas qual é o relatório final aqui no caso? Esse modelo de relatório é esse? Isso mesmo. Ah, entendi. Esse é o único que você vai mandar em Word. Todos os outros é em PDF. Entendi. Pronto, achei isso aqui. Se tiver alguma dúvida, eu falo depois, mas achei isso aqui por enquanto. Quando eu começar a estagiar, que eu vou ter mais dúvida, talvez. Quando começar a pegar no tranco, é que vai aparecer. Gostava, muito obrigado. Viu? Por nada. Valeu. A próxima na fila é a Letícia. Boa noite, Letícia. Pode falar, fica à vontade. Oi, Matheus. Boa noite. Matheus, eu tirei uma dúvida. Esses estágios da faculdade que é obrigatório, a gente pode fazer quando estiver perto do período ou a gente já pode iniciar? Você só pode iniciar o estágio quando começar o semestre que esse estágio vai estar. Um exemplo prático. Digamos que você é aluna do 3º período de pedagogia e você só vai ter estágio no seu 5º período, o estágio 1. Então, você só vai poder realizar o estágio quando você estiver no 5º período, renovar a matrícula e o semestre começar. Quem tem estágio esse semestre só pode começar o estágio a partir de 5/8. Aí, estando com tudo ok, 5/8 você já pode começar. Mas não pode ser antes nem próximo. Tem que ser durante o semestre em que aquele estágio está. Entendi. No caso, por exemplo, o próximo semestre já tiver no terceiro período do próximo semestre. Se tiver matéria obrigatória do estágio, eu tenho que fazer, né? Isso mesmo. Tá bom, obrigado, Matheus. Por nada. Próximo na fila é o Antonino. Boa noite, Antonino. Tudo bem? Pode falar. Fazia tempo que eu não via o nome de Antonino. Pode falar, fica à vontade. Dá para ouvir? Dá sim. Tudo bem? Tudo bem. É que eu tive uns problemas, rapaz. Trabalho puxou muito, aí não deu para mim participar. É uma dúvida. Rapaz, é porque eu estou terminando agora, né? Final de ano. Eu não sei se vai até novembro o meu. Serviços jurídicos, cartorários e notariais. Aí eu tenho minhas horas. Aí eu tenho que transformar em JPEG. Esse, JPEG. E outros também. Aí eu tenho um prazo para mandar, eu posso mandar até antes de terminar o curso. Você tem até 2ª semana de novembro para estar enviando essas atividades complementares, certo? Beleza, era isso, só. Tá ok, obrigado. Por nada.
Aí Boa uma noite. dica, Antonino, dentro do Oi? seu portal do aluno, você consegue enviar em PDF agora, certo? Não Tá precisa ok. mandar para o Polo. Agora você mesmo manda direto do seu portal. E pode ser Pronto, em PDF. eu mando para o meu e-mail e do meu e-mail eu mando para o portal. Não, dentro do portal mesmo você consegue enviar o arquivo. Enviar o quê? O arquivo do PDF você Sim. consegue enviar dentro do seu portal. Tá ok. Tá bom? Aí, se Tá você ok. tiver alguma dificuldade, pede ajuda ao Polo, que eles vão te auxiliar, tá bom? Ok, vai ter uma dúvida, uma dificuldade assim, porque para mim pegar o meu certificado, né, das horas, que tenho agora, eu vou começar outro curso agora, de 20 horas, para me mandar, eu vou transformar para me mandar para o Polo. Eu não sei como eu vou fazer isso. Eu vou pedir ajuda a um colega meu, está terminando agora, terminou psicologia. Aí eu vou falar com ele para me dar uma ajuda aqui. E minha irmã que terminou educação física. Perfeito, Antonino. Faça isso, tá? Não esqueça de enviar. Não esqueça, não. Obrigado, era isso. Boa noite. Matheus, Oi, Letícia. a gente que não tem dúvida já pode sair? Pode sim. Pois tá bom, obrigada. Era só isso mesmo. Boa noite. Tchau. Precisa assinar alguma coisa? Não, a frequência de vocês, gente, eu faço pela participação aqui na live. Eu consigo, Ok. pelo próprio Google Meet, puxar os e-mails de quem participou, tá bom? Ok. Vamos aqui para Carla. Gente, eu vou pro chat ainda, tá? Vou só finalizar quem tá com a mão levantada para a gente ir pro chat. Carla Carvalho, boa noite, pode falar. Oi, Matheus, boa noite. A minha dúvida é bem simples. Eu estou no 6º semestre de Ciências Contábeis. E eu achei que esse semestre talvez eu já tivesse o estágio obrigatório. Mas eu não encontrei nas disciplinas, sabe? Pode ser que eu esteja olhando no lugar errado. Você consegue visualizar no próprio extrato de disciplinas. Você baixa o extrato geral lá em serviços online, e lá em serviços online, no extrato, você vai baixar em PDF e vai ter todas as suas disciplinas por semestre. Aí lá você consegue ver se vai ter o estágio no 7º, é no 8º, geralmente é nos 2 últimos. Ah, entendi. Outra coisa, existe alguma coisa que eu possa fazer meio que para ir adiantando esse processo ou só quando chegar, só quando abrir mesmo a disciplina? O que você poderia fazer com antecedência é encontrar já uma empresa, já está ali acordado, que vai fazer o estágio naquele local, para quando liberar para você, você já ter um campo de estágio para realizar, certo? Mas somente mesmo quando iniciar o semestre. Ok, Matheus, muito obrigada. Eu vou agora para o chat. Vou ver aqui as dúvidas do chat. Matheus, Oi, Gilvan. a minha dúvida é parecida com a dessa colega que falou agora aí. Eu estou com o extrato aqui aberto e não tem, no meu não fala não, de estágio. Tem assim, Ciências Contábeis também. Ciências Contábeis também? Tem projeto de extensão 1, 2 e 3. Mas não tem estágio? Não tem estágio aqui em canto nenhum, não. Estou com as matérias por semestre, o semestre bem direitinho, as matérias, a carga horária, a disciplina no caso, né? O semestre, só tem tudo 60 horas. Aí tem projeto de extensão 1, 2 e 3, cada um com 100 horas. Perfeito, mas estágio não tem nenhuma disciplina com esse nome? Não, o nome de estágio não, só se for... É o que está mais parecido é esse projeto de extensão. Perfeito, Gilvan. Então, isso aí se encaixa naquele exemplo que eu dei anteriormente, né? Que dependendo da sua grade curricular, você pode ter estágio e outro colega não. O Joseano, ele é do mesmo curso e ele tem estágio. E você é de uma outra grade curricular que não tem estágio, certo? Por que que isso acontece? Porque as matrizes curriculares de vocês, elas são produzidas de acordo com o período que ela foi lançada. Então, o aluno que entrou em janeiro de 2022, ele pode ter disciplinas diferentes de quem entrou em janeiro de 2023. Esse aqui, é porque o meu teve aproveitamento de disciplina também, sabe? Aí, só que está dizendo aqui que é da matriz de janeiro de 23. 23 aqui, a minha grade curricular, né? Já é uma grade que provavelmente não tem mais estágio, tá? Mas se não tem aí na lista do extrato de disciplinas... Esse projeto de extensão é o quê?
Projeto de extensão a gente vai trazer na próxima semana já sobre ele, certo? Valeu, muito obrigado, valeu. Ele é uma atividade escrita que vocês também vão fazer, e aí tem um material de orientação baseado na metodologia PDCA, que é uma metodologia de pesquisa, certo? Próxima semana eu vou trazer só sobre projeto de extensão, certo? A gente vai tirar aqui as 2 horas para falar de projeto de extensão, porque todos vocês, independente do curso, têm projeto de extensão. Todos os cursos, de todas as modalidades, têm projeto de extensão. Então, próxima semana a gente já vai ver sobre eles, e na outra semana eu vou tentar trazer sobre os trabalhos de conclusão, né? O TCC e o projeto de ensino. Vamos lá para as dúvidas do chat, que tem bastante. A Maria Dalva falou, boa noite, estou cursando pedagogia, mas já trabalho em sala de aula há mais de 12 anos. Precisa fazer os estágios mesmo estando em sala de aula como professora? Sim, Maria, precisa, tá? Porque, como eu expliquei anteriormente, né, o estágio ele é uma disciplina obrigatória, e mesmo que você tenha a presencialidade, a experiência, precisa estar realizando, porque fazem parte das diretrizes e da carga horária obrigatória, certo? Somente se você já tivesse cursado estágio em outra instituição ou em outro curso, aí você poderia solicitar um aproveitamento para ver se era compatível. Mas 90% das vezes o estágio ele não é compatível, porque sempre vai mudar alguma coisa, certo? A Fran estava com a dúvida sobre o estágio de gestão, né? A gente tirou a dúvida quando ela levantou a mãozinha, né? O que ela precisava preencher, o que não precisava, a gente tirou essa dúvida. Um aluno perguntou, Matheus, poderia fazer uma simulação da plataforma onde encontrar esses materiais? Seria o material de orientação, Júlia? Liga seu microfone se você se sentir confortável. Me diz qual seria o material. Se for material de orientação, eu posso até tentar abrir aqui no finalzinho para ver se eu consigo mostrar a você. Oi, Matheus, boa noite. Eu fiquei mexendo aqui e encontrei, sabe? Porque como é meu primeiro semestre aqui, eu estou fazendo formação pedagógica, então estou começando a entender a plataforma. E aí eu estou sentindo falta, inclusive nos nossos encontros das quartas-feiras, você mostrando na plataforma mesmo, onde encontrar o que você está falando, sabe? Perfeito, Júlia. Perfeito. Você tem alguma dúvida em específico que eu já possa deixar aqui na agenda? Porque aí na próxima semana eu já preparo. Não, no caso, esses daqui de hoje, você foi falando no decorrer da aula e eu encontrei, mas durante a semana eu tive dificuldade em encontrar esse passo a passo do que seria necessário, mas eu acho que hoje deu certo. Maravilha. Qualquer coisa vocês podem ir falando, que aí eu tento abrir, tá? Eu parei mais de abrir porque estava prejudicando salvar a nossa live. Como fica aberto a transmissão, a gravação da tela, o material, eu transmito a tela e estou na reunião por muito tempo, às vezes pesava muito o vídeo e aí eu acabava não conseguindo salvar o nosso encontro. Aí eu fui trazendo mais a plataforma dentro dos materiais de orientação, dentro do material que eu apresento, tá? Mas vou deixar aqui essa belíssima crítica construtiva. Sempre estou aberto, tá, pessoal? Vocês sempre falem, Matheus, traz mais sobre isso, faça mais isso, você fazia isso, não faz mais. Porque aí eu vou sempre adaptando o meu conteúdo, a minha prática para vocês, porque é para isso que eu estou aqui, tá bom? O Wagner falando aí da minha qualificação. Obrigado, Wagner. A Keren, obrigado, Keren. Keren me tirou do enrascada, né? O professor sem conseguir falar assiduidade. É porque é um trava-línguas, né? Ó, o Francisco Jocélio também. Assiduidade. Obrigado, pessoal. Eu não estava lembrando como era essa palavra. O Fabinho Leide falou, boa noite, se puder listar a documentação que preciso escolher a assinatura no polo para iniciar o estágio. Agora. Vamos lá novamente. A documentação é razão social, né, o nome registrado no CNPJ, o CNPJ, nome do responsável pela empresa, além do cargo dele, o endereço e o telefone da empresa ou da escola, certo? Além disso, eu sempre indico mandar uma informação a mais, que é os dados do supervisor de campo. Qual é o nome do supervisor de campo e qual é a graduação que ele é formado, certo? Esses são os dados que vocês precisam levar para
ter acesso aí ao cadastro da empresa, certo? O documento que você precisa colher, a assinatura em específico, é só a carta de apresentação para você poder ir a campo colher esses dados da empresa, tá bom? Pessoal dando boa noite. A Cibele disse que gostaria de falar sobre o portfólio, né? E aonde tem para ver os estágios. Dentro da disciplina do estágio, né? Ou dentro do portal de vocês têm lá o extrato de disciplinas, onde vocês podem estar acessando aí quantas disciplinas você tem por semestre, certo, Cibele? Aí lá você consegue ver se você tem ou não o estágio no seu curso. O portfólio, ele é um documento, né, que você vai produzir escrito, e ele pode ser de diferentes tipos de disciplinas. Quais são as disciplinas que tem portfólio? Disciplina com carga horária prática, disciplina de projeto de ensino, disciplina de TCC, disciplina de projeto de extensão, projeto integrado, de estágio. Todas essas disciplinas vão ter portfólio. E cada portfólio vai ser de uma forma diferente, certo? Então, o portfólio de projeto de ensino é totalmente diferente do portfólio de TCC, que é diferente do portfólio de projeto de extensão e assim por diante, certo? Portfólio é um tipo de atividade que vai ter uma orientação diferente de acordo com a sua disciplina. A Thalita falou sobre projeto de ensino, né? Gostaria de falar sobre projeto de ensino. O projeto de ensino, geralmente, ele é dos cursos de licenciatura que não possuem TCC, aí ele vai ter o projeto de ensino para suprir essa necessidade do TCC, que deixou de ser obrigatório em 2018, certo? Esse projeto de ensino, como a gente falou com a colega Thalita, Patrícia, aliás, agora há pouco, né? Ele vai ter um material lá, que também vai ter um esqueleto, com orientações de como você produzir, aí você vai ter que fazer introdução, corpo de texto, vai ter que ter capa, né? Normas da ABNT certinho, referencial teórico, conclusões. Então, é como se fosse um TCC, certo? Só que ele é menor. O TCC, geralmente, tem mais de 12, 15 páginas. E o 30 páginas, né? Geralmente é o mínimo. E o projeto de ensino, ele tem menos páginas, certo? Ele tem menos requisitos, digamos assim. O Misael Germano perguntou: boa noite, minha dúvida está voltada ao preenchimento dos documentos jurídicos, principalmente o cadastro da empresa, no qual pede informativo referente à data. Eu coloco a data referente ao dia do preenchimento do documento. Essa data, o Misael, ela apresenta a data no corpo do cabeçalho ou lá embaixo? Deixa eu ver se o Misael respondeu. Embaixo. Então, é a data de preenchimento mesmo do documento, certo? Por que eu perguntei isso? Porque, geralmente, gente, isso aí é uma dica que eu dou para vocês de leitura de documento, certo? Geralmente, quando tem uma data acima, é uma data do início, de quando começou. Quando tem uma data abaixo do documento, geralmente é verificando ali a data que aquele documento está sendo preenchido, a data que aquele documento está sendo assinado, tá? É o que a gente aprende na vida corporativa, né? Nas secretarias da vida. A Seição, boa noite, Seição. Ela falou, boa noite, estou fazendo estágio remunerado. Gostaria que falasse em relação às horas, já que vou estagiar em outro horário. Perfeito, Seição. Quando você faz estágio remunerado, né, que é o não obrigatório, você só vai poder aí ter, no máximo, 6 horas nos 2 estágios. Então, se você, Seição, já tem 4 horas cadastradas no seu estágio remunerado, você só vai poder cadastrar 2 horas em contraturno no seu estágio obrigatório. Exemplo, se de 7 às 11 você está no seu estágio remunerado, você só vai poder cadastrar a partir do meio-dia, 2 horas, até o horário que você achar suficiente, né? 2 horas pela parte da tarde ou pela parte da noite, no contraturno, certo? Então, tem essa regra que precisa ser seguida quando o aluno também faz estágio não obrigatório, tá bom? A Carla Carvalho falou, eu estou no 6º período de Ciências Contábeis e achei que esse semestre já tinha estágio. A Carla trouxe a dúvida dela no áudio, né? Ela levantou a mãozinha e falou depois.
é isso mesmo. Se não tem lá nas disciplinas desse semestre, não vai ter. Aí a dica que eu dei é sempre olhar no extrato de disciplinas para saber quando que essa disciplina vai ter para você. Se vai ter também, né? Tem isso também. A Clarice Brito perguntou, minha dúvida é, eu tenho estágio supervisionado de observação e diagnóstico do contexto escolar. Esse estágio é o da gestão? Não, Clarice. Esse estágio, ele é realmente da observação e do diagnóstico do contexto escolar. Aí você vai ter as atividades que nesse estágio, você vai estar acompanhando aí o que acontece dentro do ambiente escolar, né? Vários fatores referentes ao ambiente escolar. Esse estágio, ele é da grade nova, certo? Então, você, a sua turma, né, os alunos que estão no mesmo curso e semestre que você, da mesma grade curricular, são os primeiros que estão realizando esse estágio. Ele entrou depois da nossa mudança de grade lá em 2022, certo? Então, quem se matriculou de 2023 para antes, não tem ele. Quem se matriculou depois ou na metade de 2022 já tem esse estágio, certo? Mas ele não é a mesma coisa do de gestão. Ele vai ter lá uma orientação específica para você ter acesso. A Juliana perguntou, né? Matheus, haverá uma live para falar sobre o projeto de extensão? Vai sim, respondi agora há pouco. Na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre projeto de extensão, certo? O que é o projeto de extensão, por que ele é obrigatório, por que tem em todos os cursos, como é que vocês fazem, o que tem dentro do material de orientação, o que é a metodologia PDCA, tudo isso a gente vai ver lá na próxima quarta-feira, certo? Então, não percam, estejam aqui, que a gente vai mastigar o projeto de extensão todinho aqui próxima quarta-feira, que todos vocês têm. A Carla disse que também precisa, né? Olha aí, 2 beneficiadas na próxima semana. A Cibele falou, onde vejo que preciso fazer o estágio no AVA? Cibele, lá naquele canto que eu indiquei, que é o extrato de disciplinas, né? Você entra no AVA, serviços online, lá vai ter extrato de disciplinas, você baixa o extrato e aí vai verificar se você tem ou não extrato, tá bom? A Jussara estava saindo, né? Foi estudar, olha aí o exemplo. Jussara saiu para ir estudar, muito bem. Pamela também não tem dúvidas, desejo a todo mundo uma boa noite, a Carla também. Por nada, Fabinho. A Nara Cristine perguntou, hoje fui no polo tirar minhas dúvidas sobre portfólio. Fui bem atendida e tirei todas as minhas dúvidas. Maravilha, Nara, que felicidade. Não sei qual é o seu polo, se puder deixar aí já qual é o seu polo, para a gente compartilhar aí as boas práticas. As equipes dos polos, pessoal, estão lá de portas abertas para receber vocês. Eu estou aqui no Polo Mossoró, né? Mas lá no Polo Pau dos Ferros tem a Jerusa, tem a Amanda, que pode estar direcionando também. No Polo de Açu tem o Caio, o coordenador exemplar aí, tanto a Jerusa como o Caio, como o coordenador novo agora aqui de Mossoró, que é o Ismael. Pessoas extremamente proativas, né? Que estão super disponíveis, além do pessoal da secretaria, para orientar vocês, certo? Então, vá sim aos polos de vocês, conheça a estrutura, né? Vivam a vida do universitário. E aí é só o pessoal dando boa noite, né? Dando boa noite. A Nara falou que é do Polo Mossoró. Não peguei Nara lá no Polo hoje, eu saí às 5h30, não deu tempo de eu ver ela. Ou quando você chegou, eu estava no almoço, né? Pegou eu? Peguei ela sim. Não lembro de você, Nara. Eu acho que na hora que você estava, eu devia estar em alguma outra demanda, não lembro de ter te visto. Foi eu que lhe orientei? Tal hora foi eu que orientei ela e não me lembro. Foi eu que orientei, olha só, gente. Isso é a vida do profissional da educação, viu? Estive com a aluna hoje, orientei ela, eu mesma orientei ela, e eu não lembrava que eu tinha orientado ela hoje. Liga a tua câmera, mulher, para eu ver tua cara. Olha só, viu? Não me lembrava. E é isso, pessoal. No chat não tem mais dúvida, certo? O pessoal já está saindo, né? Estão saciados também. Na semana passada, a gente ficou quase até 10 horas, né? Compensamos aí esses 20 minutos de hoje que sobrou, porque na quarta passada a gente ficou muito até mais tarde.
E a gente terminou com muitas pessoas ainda participando, viu? Tinha mais de 30 pessoas ainda, já quase 10 horas, faltando 15 minutos para 10 horas. Eu não tinha mais nem voz para falar, estava perdidinho, mas foi muito bom. E hoje foi também muito bom. Como sempre, a gente usa os nossos momentos para tirar dúvidas, né? Anotei aqui as informações que eu preciso passar para vocês depois. Vou trazer sobre o projeto de ensino e o projeto de extensão, né? Sobre o TCC nos próximos encontros, para vocês terem acesso, certo? E saberem já se orientar. E desejo a todos uma excelente noite. Ó, a Nara falou... Ah, Nara, lembrei de você. Agora eu lembrei de você. Estou esperando você mudar, viu? Vai lá no Polo depois para a gente fazer essa migração. Ou pode falar com a gente no WhatsApp da secretaria, que a gente faz sua migração para o semipresencial. Lembrei, agora eu lembrei. Você trouxe uma palavra-chave para eu me lembrar, que foi a oferta que eu te fiz para você ir para o semipresencial, né? Indico para todo mundo, inclusive. Quem tiver aí polo, com o curso no semipresencial, migre. É muito bom para o polo e é muito bom para vocês também, que vão ter um tutor presencial aí, além de Matheus, dando orientação para vocês, certo? No mais, pessoal, a gente vai estar se encerrando por hoje. Vocês já estão saciados, né? Tiraram todas as dúvidas. Não tem nenhuma dúvida no chat, não tem ninguém com a mão levantada. A gente já está 8h40, né? Falamos bastante, tiramos várias dúvidas. E eu vou estar agora usando esse tempinho a mais para baixar esse vídeo e, junto com o outro, colocar no YouTube, né? Para a gente poder, no máximo, aí até a sexta-feira, eu já ter disponibilizado o link para vocês, certo? Uma boa noite a todo mundo. Até a próxima quarta. Fiquem com Deus. E ótimos estudos, certo? Se inscrevam no nosso canal. Um abraço.